Meu pai largou a minha mãe doente pra ir embora com a amante. Depois que ela faleceu, ele apareceu exigindo que eu saísse da casa. Meu pai e a minha mãe foram casados por 30 anos. E na época, o pai da minha mãe cedeu uma das casas que ele tinha pra eles morar. Meu pai sempre deu trabalho pra minha mãe, pois não gostava de trabalhar. Ela que tinha que sair cedo de casa pra ir trabalhar pra trazer comida pra dentro de casa. A minha mãe ficava presa no pensamento que se ela se separasse, ela não ia valer nada pra sociedade, por ser uma mulher divorciada. Quando a minha mãe descobriu que tinha câncer, aí que piorou toda a situação. Meu pai não tinha paciência pra cuidar dela, deixava ela sozinha várias vezes pra ir ficar na noitada. Depois de um mês ele fazendo isso, ele arrumou todas as coisas dele e foi embora com a amante, e eu nunca mais tive notícia dele. Como eu sou filha única e na época eu morava de aluguel, eu chamei o meu marido pra nós ir morar na casa da minha mãe pra mim ir cuidando dela. Agora, depois de 3 meses que a minha mãe morreu, o meu pai apareceu aqui em casa com a atual namorada dele, dizendo pra mim sair da casa imediatamente porque ele vai morar lá com ela. Bati o pé, disse que eu não vou sair porque ele perdeu o direito a partir do momento que ele largou a minha mãe doente e foi embora com a outra. Eu disse que eu não ia abrir mão da casa. Aí ele disse que eu me aproveitei da situação porque eu só fui morar com a minha mãe por interesse na casa, e disse que ele vai na justiça atrás do direito dele, que se a justiça não der a casa pra ele, ele vai tomar a casa de minha força. Meu próprio pai falando isso. E da mesma forma que ele teve coragem de ficar com ameaças, eu tive coragem de registrar um boletim de ocorrência contra ele. Comecei a juntar o máximo de prova possível que eu tenho contra ele. Vamos resolver isso na justiça. Vocês acham que eu tô certa ou errada de lutar pelo meu direito de ficar com a casa?